Hoje a gente vai falar sobre dois Jettas 2.0, um turbo e um que não é turbo. O Jetta 2.0 aspirado custa bem menos do que um 2.0 TSI, só que talvez isso não seja tão vantajoso para quem está querendo economizar na verdade. Obviamente que ali na teoria é mais caro, só que na prática isso não acontece. Eu quero explicar para vocês o porquê. No Jetta 2.0 aspirado tem alguns detalhes que são bem específicos desse carro. Esse carro não usa uma direção elétrica, no turbo usa, aqui a direção é hidráulica. Esse carro é flex, que no caso aqui no Brasil é uma vantagem, né? Ele pode rodar com álcool ou gasolina. Esse carro usa um câmbio 0,9G, diferente de lá que é um DQ250, que é um câmbio automatizado, aqui é um câmbio automático. Esse carro tem 120 cavalos e aquele ali são declarados 211 cavalos. Só que tem uma coisa bem interessante, no caso do Jetta 2.0 aspirado, você tem o mesmo consumo de combustível do Jetta TSI. Algumas pessoas vão falar, não, claro que não tem tal. Mas se você parar para pensar, que a diferença seja de meio quilômetro por litro. Na estrada eu tenho certeza que o Jetta aspirado ele consome mais do que o TSI. Eu já tive, mexi em milhares. Antigamente eu falava centenas, mas hoje eu tenho certeza que são milhares. Já rodei muito com esses carros e eles consomem aí por volta de 14, 15. Tem um pessoal que consegue andar mais de boa, assim, que é difícil até conseguir andar com o pé bem leve, mas conseguem fazer até 16 km por litro na estrada. Eu tenho provas disso, já tive o carro, rodei bastante com o carro. E no Jetta aspirado você não consegue fazer 16 por litro na estrada em hipótese alguma, porque você está sempre tem um escalonamento de câmbio diferente, falta potência, então você precisa andar com o carro um tempo todo ali numa faixa de rotação que acaba consumindo em alguns outros pontos e você não tem um consumo ideal na estrada. Dentro da cidade fazem a mesma coisa, ou talvez o TSI beba um pouquinho a mais. Só que aqui você tem 120 cavalos e ali você tem 211 cavalos. E também para quem é da antiga ou já pesquisou bastante sobre carro, sabe que quando você mede aquele carro no dinamômetro, vem mais de 210 de roda às vezes vem 205, 206 de roda, que isso dá mais de 220, 230 cavalos. Literalmente é o dobro de potência desse carro aqui. Esses carros aqui, eles têm um custo de manutenção talvez igual ou na prática até mais elevado do que nos TSI. E eu quero mostrar isso para vocês. A parte de coxim, ela é basicamente a mesma. Alguns coxins são bem específicos desse carro aqui e em algumas situações se tornam até mais caros do que no TSI. A parte de suspensão, o 2.0 aspirado ele tem a suspensão com calibração bem específica para esse carro, com medidas de suspensão bem específicas para esse carro. Quando eu quero dizer bem específicas, tem amortecedores mais finos, manga de eixo específica do 2.0 aspirado. Há alguns anos saiu o eixo traseiro rígido em vez de ser multilink. E no TSI foi fabricado em maior escala. Então, se você pegar uma Tiguan, se você pegar um Passat, um Fusca, você vai ver que as suspensões elas são bem parecidas ali. Alguns braços compartilham, torre de amortecedor, manga de eixo. E aqui nesse carro não, esse carro foi bem específico. Então, se você pegar uma lista de relação de peças que precisam de manutenção, ou corretiva ou preventiva, e for na concessionária, colocar a barriga no balcão e cotar, você vai ver que nesse carro aqui se torna muito mais caro do que naquele carro lá. A parte de freio específica também no aspirado, são discos de freio e pastilhas menores. A manga de eixo é muito específica do 2.0 aspirado. No TSI não, a linha já abrange um monte de carro. Tiguan, GTMK5, A3, Fusca, Passat, todos eles ali em algum momento compartilharam do mesmo freio ou da mesma suspensão. Isso obviamente barateou e aumentou o acesso às peças. Uma coisa bem específica, bem exclusiva no 2.0 aspirado, que ao meu ver impactante de forma negativa, é que esse carro aqui ele utiliza direção hidráulica. E aí o pessoal tá falando, mas o TSI não tem direção hidráulica? Não, o TSI a direção é elétrica. A caixa de direção é bem mais robusta, ela não consome potência do motor. É uma bomba hidráulica que faz a força aqui no CL e lá é um motor já dentro da caixa, isso reduz acessórios ao redor, não tem mangueira. Então se você pegar e dar uma pesquisada, você vai ver que os defeitos crônicos de um Jetta CL é tipo vazamento de óleo de direção, caixa de direção batendo, eixo traseiro que rompeu, o cara não conseguiu comprar o amortecedor original porque ele não encontrou, porque era muito caro, ele colocou um amortecedor paralelo e a calibração de suspensão que já não é das melhores, termina de vez, acaba de vez. Se você levar isso na prática, você pega esse carro com um custo maior do que o TSI.
No caso do TSI, você tem que trocar o óleo do DSG, é recomendado, né? A cada 3 anos ou 60 mil quilômetros. E nesse carro não existe isso escrito na literatura, mas se deve trocar também. Hoje em dia aparecem esses carros aqui pra gente de balde, com câmbio que não está funcionando direito, aí que o cara percebe que deveria ter sido feita alguma manutenção preventiva e acaba se tornando uma manutenção corretiva e fica muito mais caro. E se você fizer a manutenção preventiva, você vai ver que a manutenção do câmbio é mais cara do que a do DSG, a do 09G, porque você tem um filtro de inox, você tem que remover cárter, você tem que colocar mais óleo, o óleo multi-ATF é do mesmo preço ou até mais caro do que um óleo da Motul, do DSG, que é o multi-DCTF, ou o original Volkswagen. Então, se você colocar na balança, os carros têm ali valores iguais ou até mais caros no CL. E aí, será que compensa ter um CL? Você está querendo ter um carro desse, ou você já tem um carro desse, está precisando fazer manutenção, está precisando fazer uma avaliação pré-compra, entre em contato com a gente. Mexo todo dia com esses carros, consigo comparar, consigo mostrar para você se vale ou não vale a pena, quanto custa para manter e se precisa de alguma manutenção corretiva.